Boa noite. Boa noite. Delegados pedem transferência de Lula da sede da Polícia Federal em Curitiba. Sindicato alega que mobilizações criam risco para policiais e moradores da área. Sérgio Cabral deixa Curitiba e volta para o Rio na cadeia onde tinha regalias. Penas de ex-governador passam de 100 anos. Ele é réu em 23 processos. O Supremo julga pedido de Palocci para recorrer em liberdade. O ex-ministro que está preso preventivamente foi condenado por Moro a 12 anos. A investigação sobre Alckmin sai da Lava Jato e vai para a Justiça Eleitoral. Delação da Odebrecht cita pagamento de 10 milhões de reais para campanhas políticas. Temer afirma que o Brasil não enfrenta uma desgraça absoluta. Para o presidente, a economia tem dados positivos e se recupera graças ao agronegócio. O IBGE revela desigualdade contínua grande no Brasil. A renda média da população diminuiu e uma das causas foi o desemprego. O Jornal da Gazeta está no ar. A restauração do pátio do colégio no centro de São Paulo vai começar na próxima segunda-feira e vai ser paga com doações. O prédio, que é um marco da formação da cidade, foi pichado na madrugada de ontem. Dia de fotografar, de tocar para tentar entender, de tentar se conformar. Angústia, mas melhor seria pensar aquelas igrejas que recebem bombas em outros países. Isso é muito mais doído. A guia dos turistas chineses até tentou esconder a pichação, chamando a atenção deles para a estátua em frente. Ele falou assim, será que essa é a arte do brasileiro? Eu falo, não, não. A pichação com a frase "Olhai por nós" aconteceu na madrugada de terça. As câmeras de segurança mostraram a ação. São 3 pessoas que aparecem. Um homem que usa a tinta em uma espécie de bomba ou extintor, uma outra pessoa que aparenta usar uma peruca e, mais afastada, uma mulher grava a cena. A tinta manchou também quem dormia na calçada. A restauração só deve começar na segunda-feira. O padre que dirige o pátio não sabe quanto vai custar, mas o valor será arrecadado entre doadores que já apareceram para ajudar. Ele diz que recusou uma oferta da prefeitura. Nós dissemos, agradecendo à prefeitura a iniciativa e a boa vontade, mas que não se tratava só de pintar ou de passar uma tinta onde tinha sido pichado, né? Mas se tratava exatamente de restaurar agora, de recuperar a fachada. Não há reposição. Parte dos azulejos é da década de 50, quando o prédio foi restaurado, e parte é nova, mas feita por um artista plástico que já morreu. O pátio do colégio é um símbolo da formação de São Paulo, uma espécie de réplica do Colégio dos Jesuítas, que foi a primeira construção da cidade no século XVI. A parede de taipa original e o subsolo são tombados pelo Departamento do Patrimônio Histórico do Estado. Só hoje uma base da Guarda Civil Metropolitana foi colocada na calçada. Era uma reivindicação antiga da instituição. Segundo o padre, o local está sem segurança pública há 2 anos. O que a gente sempre ouve dizer, e eu reproduzo a frase tal qual ela me foi dita e me tem sido dita, é que o cobertor é pequeno. Não dá para atender todas as necessidades da cidade. O combate à pichação era uma bandeira do ex-prefeito João Dória, do PSDB, que deixou o cargo na semana passada para se candidatar ao governo do estado. Durante a campanha eleitoral, em 2016, ele gravou um vídeo no Monumento às Bandeiras que havia sido vandalizado. Depois de assumir, fez uma lei para punir pichadores e apagou desenhos em avenidas da cidade. No último ano, segundo a prefeitura, foram aplicadas 118 multas no valor de R$645 mil e houve 155 prisões em flagrante. Desta vez, o prefeito regional da Sé foi ao local e prometeu punição. Nós não vamos deixar quieto. Isso aqui é um ato criminoso contra a nossa cidade e nós vamos brigar até o fim por isso. A Polícia Federal alegou motivos de segurança e adiou para amanhã as visitas ao ex-presidente Lula em Curitiba. Normalmente, o dia de visita de familiares na sede da carceragem é na quarta-feira.
A Polícia Federal não informou se a mudança só vale para esta semana. Além de Lula, estão no local o ex-ministro Antônio Palocci, o ex-diretor de serviços da Petrobras ligado ao PT, Renato Duque, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que disse em depoimento que o triplex do Guarujá estava reservado a Lula. Ontem, a Justiça negou o pedido de políticos, entre eles 9 governadores, alguns senadores e deputados, para visitar Lula. Para a juíza de execuções penais Carolina Moura Lebos, não há fundamento para a flexibilização do regime geral de visitas onde Lula está preso. Hoje, quem esteve com o petista foi o advogado Cristiano Zanin. A defesa pode visitar o cliente em qualquer dia da semana. Ontem à noite, ele entrou com o último recurso possível no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, no caso do triplex. O chamado embargo dos embargos de declaração é o novo pedido de esclarecimento da condenação. Em janeiro, o TRF aumentou a pena de Lula para 12 anos e 1 mês de prisão. O recurso não tem o poder de reverter a sentença e, normalmente, os desembargadores rejeitam sob a justificativa que a defesa apenas quer retardar o processo. Hoje, o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado do Paraná pediu à Superintendência Regional da Corporação a transferência do ex-presidente. Os policiais pedem que Lula seja transferido para uma unidade das Forças Armadas. Os delegados alegam que a presença de Lula causa transtornos e riscos à população e aos funcionários da Polícia Federal. Desde que chegou a Curitiba no sábado à noite, manifestantes a favor do petista acampam próximo da sede da carceragem da PF no Paraná. Nesta quarta, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, ré na Lava Jato, e outros deputados federais pediram para a Câmara e o Senado para incluírem o sobrenome Lula em seus nomes parlamentares, que são usados durante votações e em documentos oficiais do Congresso. Em Curitiba, onde esteve no acampamento de apoiadores de Lula, o ex-governador da Bahia, o petista Jacques Wagner, defendeu a candidatura do ex-presidente. No entanto, não descartou outros nomes. Wagner, assim como o ex-prefeito Fernando Haddad, são cotados para disputar a presidência da República caso Lula não consiga registrar a candidatura. Os dois aparecem em investigações na Lava Jato, mas negam qualquer irregularidade. Não é hora de ficar construindo plano A, B, C ou D. Eu gosto de dizer que eu sou plano L de Lula, ou plano U de único candidato para mim. Se vier a interdição, eu acho que a gente já terá acumulado o suficiente para escolher alguém dentro ou fora do partido. Eu não sei como é que isso vai se dar. A próxima notícia não é uma piada. Depois que parlamentares petistas pediram a inclusão de Lula nos seus nomes, políticos favoráveis à prisão do ex-presidente estão pedindo para que o sobrenome Moro ou Bolsonaro seja colocado no painel das casas legislativas. O deputado federal Capitão Augusto, do PR, por exemplo, protocolou um pedido de mudança para Capitão Augusto Bolsonaro. Já o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM, enviou ofício à Câmara para passar a ser chamado de Sóstenes Moro Cavalcante. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não se pronunciou sobre os requerimentos. Aqui em São Paulo, o vereador Fernando Holliday, do DEM, também solicitou a inclusão de Moro ao nome dele. Mais um dia de protestos do PT e de centrais sindicais em defesa do ex-presidente Lula. Há mobilizações em 15 capitais e no Distrito Federal também. Atos foram registrados ainda fora do Brasil. Aqui em São Paulo, as manifestações foram marcadas na região central, onde está a repórter Carla Rodeiro. Olá, Carla, boa noite. Olá, boa noite. Olha, manifestantes ocupam neste momento a Praça da República, onde um palco foi montado e artistas estão se apresentando. Este é um ato para defender que o ex-presidente Lula seja libertado. Ele começou a cumprir a pena de 12 anos e está preso em Curitiba desde o sábado. A concentração aconteceu mais cedo na Praça da Sé, onde lideranças se revezaram nos discursos. E depois os manifestantes seguiram em passeata pelas ruas do centro de São Paulo até aqui a Praça da República. Bem, neste momento eu estimo que cerca de 1.500 pessoas estejam presentes. Eu vejo aqui bandeiras de sindicatos, da CUT e de partidos como o PT e o PCdoB.
Esse ato foi convocado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que reúnem movimentos sociais de luta por moradia e de estudantes também. O dia de hoje foi escolhido porque havia a expectativa que o Supremo Tribunal Federal começasse a analisar nesta quarta 2 ações que contestam a prisão de condenados em segunda instância. Então a intenção é a de pressionar os ministros, mas até este momento da sessão da Corte, esse tema não foi aventado. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carla. O presidente Temer foi intimado a depor como testemunha dos ex-deputados federais Eduardo Cunha e Henrique Alves, os 2 do MDB. O processo contra os ex-parlamentares corre na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Eles são acusados de receber propina de empreiteiras investigadas na Lava Jato. Advogados de Michel Temer querem que ele preste depoimento por escrito. Hoje, em Brasília, o presidente pediu otimismo e afirmou que o país não está em desgraça absoluta. Vamos tocar à frente. Se nós tivéssemos uma desgraça absoluta no país, muito bem, paciência, mas nós não estamos, meus senhores. Nós estamos caindo a inflação, caindo os juros, nós estamos recuperando emprego. Então nós temos que ser otimistas. Nós temos que dizer, temos dificuldades? Nós temos, outros países têm, mas o Brasil... Eu digo assim, o Brasil voltou. À tarde, Temer participou da cerimônia de apresentação dos oficiais generais promovidos. É o primeiro encontro do presidente com militares depois da declaração do comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Na véspera do julgamento do habeas corpus de Lula pelo Supremo, o general disse que as Forças Armadas compartilhavam do anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade, adicionando que o Exército continuará atento às suas missões institucionais. Na cerimônia, Temer não comentou a polêmica. Sobre a intervenção federal, ele disse que a medida não vai solucionar problemas na segurança do Rio da noite para o dia. É que a ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro, em coordenação estreitíssima com as autoridades locais, já mostra resultados e confirma nossa convicção de que juntos seremos capazes de vencer aqueles que perturbam a tranquilidade e ameaçam o futuro dos brasileiros. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília, sobre a decisão de Temer de fazer parte da corrida presidencial. As operações Lava Jato e Scala indicam que há algo de podre no reino de Michel Temer. Correligionários, amigos e operadores monetários do presidente já se encontram no banco dos réus. O Datafolha informa que Temer tem uma avaliação de sub-Sarney, abaixo da crítica. Apenas 6% aprovam sua gestão. Dilma foi enviada de volta para casa com aprovação de 13%. Com os pés fincados na imoralidade e a cabeça batendo no teto de uma impopularidade inimaginável, Temer insiste em dizer nas conversas com auxiliares que será candidato à reeleição. Temer tem o direito de disputar a presidência. Ele abdicou apenas dos bons costumes, não dos seus direitos políticos. Um cidadão só pode ser impedido de levar a foto à urna se for bloqueado pela justiça. Embora existam muitos fichas sujas esperando na fila do patíbulo, o único condenado inelegível e preso, por enquanto, é Lula. Assim, a inusitada pretensão eleitoral de Temer é apenas uma maluquice, não uma ilegalidade. Entre 4 paredes, ao justificar sua teimosia, Temer diz ter a certeza de que vai apanhar durante a campanha e alega que precisa fazer sua autodefesa. Com isso, Temer bloqueia a candidatura de Henrique Meirelles, tumultua a articulação que busca um nome para ocupar o centro e potencializa o fantasma de Jair Bolsonaro, opção da direita paleolítica. Nesse ritmo, na falta de um Emmanuel Macron, abre-se uma avenida para a ampliação da base eleitoral de um candidato como Ciro Gomes ou para a consolidação de candidatos de fora da política, como Joaquim Barbosa. Mesmo quem não os aprecia pode acabar enxergando num deles o mal menor. Boa noite. O ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht, e o ex-executivo da empreiteira, Paulo Ricardo Baqueiro, foram interrogados hoje de novo pelo juiz Sérgio Moro no processo que apura a compra de um terreno para o Instituto Lula, com dinheiro da construtora. O interrogatório foi feito novamente a pedido da própria defesa do ex-presidente Lula, que questionou, vários itens de uma nova remessa de e-mails entregues por Marcelo à Lava Jato, tratando da compra do imóvel.
De acordo com a defesa de Marcelo Odebrecht, as mensagens estavam no computador pessoal do empresário e comprovam a negociação. Os advogados de Lula negam que o cliente tenha autorizado a compra do terreno. A Justiça do Trabalho condenou o Hospital Sírio-Libanês a indenizar em R$577 mil a médica acusada de vazar exames da ex-primeira-dama Marisa Letícia. A juíza Isabel Cristina Gomes também declarou nula a demissão por justa causa aplicada à funcionária. A médica foi dispensada em fevereiro de 2017, acusada de compartilhar dados sigilosos sobre o estado de saúde de Marisa em um grupo de WhatsApp. De acordo com a sentença, as informações passadas pela autora ao grupo, formado exclusivamente por médicos, não eram do hospital, não dependiam de acesso a prontuário ou a outros exames realizados em Marisa no Sírio-Libanês. O hospital pode recorrer. A disputa pelo governo paulista vai ser acirrada. O estado é governado há 24 anos pelo PSDB. Pelo menos 6 partidos que já indicaram seus representantes para concorrer ao cargo querem acabar com a hegemonia. Após 14 meses à frente da prefeitura e negar que concorreria a outros cargos, João Dória é o pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo. O tucano provocou um racha no próprio partido e criou mal-estar com seu padrinho político, Geraldo Alckmin, já que ambos almejavam a presidência. Dória surpreendeu ao ser eleito prefeito em 2016, já no primeiro turno, algo que não acontecia desde 1992. Afirma que não é político e sim um gestor. É formado em jornalismo e publicidade. Luiz Marinho é pré-candidato pelo PT. Ele foi prefeito de São Bernardo do Campo por 2 vezes e ministro do Trabalho e da Previdências nos governos do ex-presidente Lula. O sindicalista, presidente do PT de São Paulo, é um dos aliados mais próximos de Lula. Marinho foi citado na Lava Jato. Ele teria recebido da Odebrecht dinheiro via Caixa 2 para a campanha de 2014. Também é réu em 2 ações por supostas práticas de fraude e corrupção na licitação para construir o Museu do Trabalho e do Trabalhador em São Bernardo do Campo, também conhecido como Museu do Lula. Ele nega as acusações. O empresário Paulo Scaff, do MDB, descartou apoio ao PSDB e será mais uma vez candidato ao governo do estado. Ele afirma que a decisão teve o aval do presidente Michel Temer. O MDBista é presidente da Fiesp, do SESI e do Senai. Márcio França, do PSB, assumiu o governo do estado com a saída de Alckmin. Foi vereador, prefeito de São Vicente, na Baixada Santista, e deputado federal. É formado em Direito. França é investigado pelo Ministério Público do Estado por suposta participação em um esquema de fraude em licitações e superfaturamento de contratos na Codesp, que administra o Porto de Santos. Ele nega as irregularidades. Outro provável candidato é o deputado federal Rodrigo Garcia, líder do DEM na Câmara e presidente nacional do partido. O ex-secretário de Habitação do governo Alckmin já foi 3 vezes deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa. Garcia também é advogado e empresário. Lisete Arelaro é a pré-candidata do PSOL. A professora da Faculdade de Educação da USP vem atuando na militância de esquerda desde a ditadura militar. Lisete é defensora do movimento feminista e das cotas raciais nas universidades. Nos anos 90, integrou a equipe de Paulo Freire na Secretaria de Educação da Prefeitura, durante o governo de Luiz Erundina. Já Celso Russomano, do PRB, informou por meio de sua assessoria que não será candidato. Mesmo assim, especula-se no meio político que esta poderia ser uma estratégia para evitar desgaste e prorrogar uma eventual candidatura. Russomano foi o deputado federal mais votado em 2014 e teve votação expressiva nas 2 últimas eleições municipais. Além de bacharel em Direito, é jornalista. São Paulo tem pouco mais de 33 milhões de eleitores e é administrado há 24 anos pelo PSDB. Quem assumir o governo do estado em outubro vai comandar o estado mais rico do país, com orçamento de 216 bilhões de reais. Por enquanto, o partido Rede não indicou nenhum nome para a disputa ao governo paulista.
Corpos de detentos mortos durante rebelião na região metropolitana de Belém, no Pará, são identificados por familiares. 11 armas, incluindo 4 fuzis e uma metralhadora, foram encontradas na área próxima à unidade prisional durante e após tentativa de fuga em massa. Outros armamentos e munição também foram apreendidos pela Polícia Militar perto do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará 3, onde houve a tentativa de resgate de presos na tarde de ontem. 5 detentos, 15 homens envolvidos na fuga e um carcereiro morreram. Outros agentes penitenciários ficaram feridos na ação. 4 servidores continuam internados. O número de feridos não foi informado. A rebelião aconteceu um dia após 12 assassinatos na Grande Belém. Um grupo armado tentou invadir a unidade do complexo prisional de Santa Isabel com explosivos. Houve tiroteio entre os criminosos e agentes penitenciários. A força tática da PM foi acionada. De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, em fevereiro eram 660 detentos no presídio que tem capacidade para abrigar 432. No Rio de Janeiro, as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes apontam para o envolvimento de milícias. De acordo com a declaração de um investigador ao jornal O Globo, o uso de munição especial na arma que matou a vereadora e o motorista dela reforçam a suspeita de ligação com um grupo paramilitar. Ele ainda apontou possibilidades de relação com duplo homicídio no Estácio, no Rio de Janeiro, e outros 5 assassinatos em Niterói e São Gonçalo, região metropolitana. Segundo as investigações, ao menos um projétil especial teria sido usado, de acordo com perícia feita em cápsulas encontradas pela polícia. E nesta madrugada, durante a audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão preventiva das 159 pessoas detidas numa festa em um sítio em Santa Cruz, acusadas de ligação com milicianos da capital fluminense. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Em Belém do Pará, 32 homicídios em menos de 24 horas. Violência de base, essa que já mata 61 mil por ano. 21 mortos numa tentativa de fuga, num presídio que o Conselho Nacional de Justiça já alertava. Condições péssimas, inaceitáveis, 52% de presos a mais do que caberia. Mas, tudo bem, direitos humanos são para humanos direitos. Claro, desde que nessas masmorras, por conta do destino, não esteja um filho, a mãe ou pai. Essa a violência desimportante, porque quem mata e morre são os de baixo. Agora, em ascensão, outra violência com o mesmo DNA, a violência política. Investigações costumam seguir o mesmo padrão, depende da autoria e vítima. Gravíssima agressão a Carlos Alberto Bertoni, que filmava a manifestação em frente ao Instituto Lula. O vereador petista Manuel Marinho e o filho Leandro já foram indiciados. MST acusada pelo ataque com tinta vermelha a um prédio em Belo Horizonte, onde Carmen Lúcia, presidenta do Supremo, tem imóvel. Polícias Federal e Civil agiram. No mesmo dia, 2 suspeitos detidos e interrogados. No ano passado, 43 lideranças sociais assassinadas no Brasil, sob quase silêncio, a impunidade. Marielle e Anderson foram executados no Rio. Suspeita-se de milícias, militares e bandidos ou vice-versa. Anderson Gomes, motorista. O alvo principal, Marielle, mulher, negra, homossexual, feminista, vereadora do PSOL. Depois de morta, injuriada por dias. Quem matou? Quem mandou matar? 28 dias depois, ainda não se sabe. Tiros contra a caravana de Lula, ex-presidente da República. Primeiro se discutiu se foi tiro mesmo, ou se foi um atentado contra si mesmo. Depois demitiram o delegado que acusou, foi atentado. A perícia confirmou, foi tiro. Atentado no Paraná do juiz Moro, do Cristão Dallagnol e procuradores da Lava Jato. Isso há 16 dias. E esses agentes da lei não disseram um A. Silêncio também do ex-presidente da República, o sociólogo Fernando Henrique. Quem atirou? Esqueçam, ou, como já recomendado, joguem esse lixo pela janela do avião. Boa noite.
A Justiça Federal autorizou o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, a retirar a tornozeleira eletrônica. Barusco, um dos primeiros delatores da Operação Lava Jato, foi condenado a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção. Conforme o previsto no acordo de delação premiada, Barusco devolveu 97 milhões de dólares, cerca de 340 milhões de reais, aos cofres da Petrobras. O Superior Tribunal de Justiça mandou uma investigação na Lava Jato contra o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, para a Justiça Eleitoral de São Paulo. O inquérito investiga se Alckmin recebeu 10 milhões de reais via Caixa 2 da construtora Odebrecht para as campanhas de 2010 e 2014. Segundo a delação de executivos da empresa, parte do dinheiro teria sido entregue ao cunhado do tucano, o empresário Ademar César Ribeiro. O pedido foi apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pelo vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia. Segundo o relatório, o suposto crime teria âmbito eleitoral e, por isso, a Justiça Eleitoral teria competência para analisar a investigação. Argumento acatado pela relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrighi. O parecer, no entanto, contraria o pedido feito pelo Ministério Público Federal, que defendia o envio à força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo. O caso está sob sigilo. Alckmin é pré-candidato do PSDB à presidência da República. As investigações no âmbito eleitoral podem acarretar penas mais brandas do que na esfera criminal. O tucano era investigado no STJ porque tinha foro especial nesta corte. Mas, como renunciou ao governo paulista, perdeu o benefício. Alckmin nega as acusações. O Supremo Tribunal Federal acaba de decidir que não vai analisar o pedido de habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. O placar ficou em 6-5. O voto de desempate foi da presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia. Na primeira parte da sessão, os ministros discutiram questões processuais. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se disse contra a liberdade de Palocci. Segundo ela, relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontou que ele movimentou dinheiro mesmo após ser preso, em setembro de 2016. Se tratam de efetivas tentativas de frustrar a aplicação da lei penal mesmo após a sentença penal condenatória ter sido proferida. Foi o mesmo entendimento do relator ministro Edson Fachin, que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Ao votar, Barroso criticou o excesso de pedidos de habeas corpus no STF. Tribunais superiores, Supremas Cortes ou tribunais constitucionais não são feitos para julgar ou para julgarem todo tipo de inconformismo, seja civil, seja criminal, de quem tem perdido uma determinada ação. Não é assim em parte alguma do mundo. Votaram para dar liberdade ao ex-ministro Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello. Ao proferir o voto, Mendes criticou os colegas e afirmou que o STF só não é menor porque é composto pelas figuras que o compuseram no passado. Ele também teceu duras críticas ao juiz Marcelo Bretas, que conduz os inquéritos da Lava Jato no Rio. Segundo ele, o magistrado entrou na justiça para receber auxílio moradia, mesmo sendo casado com uma juíza que também recebe o benefício. Veja o empoderamento que está acontecendo, presidente. Isso pouco que a gente sabe. Pouco que a gente sabe da conversa com os advogados, que certamente têm todos os seus cuidados em relação a isso. Então, é grave a consequência, gravíssima a consequência. Mendes disse ainda que a corrupção entrou na Lava Jato e citou o caso do ex-procurador Marcelo Miller, que participou da delação dos irmãos Batista. As críticas de Mendes também atingiram o juiz Sérgio Moro. Nós transformamos as prisões provisórias do Dr. Moro em prisões definitivas. Esse é o resultado nesses casos. São intangíveis. Então é melhor suprimir a Constituição. Já que tem o Código Penal de Curitiba, que também se cria a Constituição de Curitiba. Preso no Paraná, Palocci tenta fechar há meses um acordo de delação premiada. Na Lava Jato, ele foi condenado a 12 anos e 2 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
No depoimento ao juiz Sérgio Moro, fez graves acusações contra o ex-presidente Lula. Disse que o petista sabia da corrupção na Petrobras e que foi o destinatário de um pacote de propina que incluía o terreno do Instituto, o sítio em Atibaia, cachê de palestras, doações de campanha para o PT e também mais de 300 milhões de reais para despesas pessoais. Disse ainda que Lula fez um pacto de sangue com Emílio Odebrecht, o patriarca da empreiteira. Quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas. Em carta, ao pedir desfiliação do PT, Palocci reafirmou as acusações. Admitiu que participou ativamente de todas as realizações do partido e que, apesar de reconhecer suas responsabilidades, não poderia deixar de destacar o choque de ter visto Lula sucumbir ao pior da política, nos melhores momentos do seu governo. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, sobre os mais recentes julgamentos no STF. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, deixou hoje o Complexo Penal de Pinhais, no Paraná, e voltou ao presídio de Benfica, na zona norte da capital fluminense. A transferência foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal ontem e a execução coube ao juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância. Conforme determinação do STF, Moro ordenou expressamente à Polícia Federal que não usasse algemas contra o ex-governador, o que motivou, na vez anterior, críticas de várias entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil. Na ocasião, Moro pediu explicações à Polícia Federal, que respondeu que a medida foi necessária para garantir a segurança do preso, da equipe policial e de terceiros. Preso desde novembro de 2016, em Benfica, Cabral foi transferido para o Paraná em janeiro deste ano por causa de uma série de regalias apontadas pelo Ministério Público Federal no presídio, onde ele agora retorna. Nesse processo, o ex-governador do Rio foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em contratos da Petrobras para a construção do complexo petroquímico do Rio. Cabral já foi condenado em outros 4 processos e as penas já somam 100 anos. Ele é réu em 23 processos na Justiça Federal e Estadual. O dia hoje amanheceu frio, esquentou à tarde, o sol brilhou bonito e a máxima chegou aos 29 graus hoje, hein? Pois é, mas agora à noite já está fazendo até um friozinho, né? Ainda bem. Mas olha, o calor volta amanhã. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão pra gente. A massa de ar seco sobre o centro-sul do país já começa a perder força a partir de amanhã. Uma frente fria chega ao litoral gaúcho e provoca até temporais, especialmente nas áreas de fronteira com o Uruguai e a Argentina. Entre o norte do Rio Grande do Sul, o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, o tempo firme ainda predomina. E continua a atuação o canal de umidade, ali entre o estado do Acre até o litoral da Bahia. Já o oeste baiano segue com tempo seco amanhã. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Porto Alegre ainda não chove amanhã e a máxima vai aos 33 graus. Em Campo Grande também não chove, faz até 32 à tarde. Em Manaus, chove a partir da tarde com máxima na casa dos 31 graus e o tempo segue instável também em Fortaleza, mas ainda com calor na casa dos 29 graus amanhã. Para São Paulo, o predomínio ainda é de tempo seco e quente. Só no Nordeste Paulista e na região da Serra da Mantiqueira que algumas nuvens se formam no decorrer do dia e há previsão de pancadas isoladas de chuva durante a tarde. Em todas as outras áreas, o sol brilha forte e as temperaturas disparam. Chega a fazer até 32 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba. No Centro-Norte faz 32 também na cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E no litoral, máximo em torno dos 30 graus em Santos e dos 31 em Caraguá. Para a capital, continua fazendo um friozinho leve à noite e na madrugada, mas à tarde faz um calorão. Nessa madrugada teremos mínima de 18, mas amanhã à tarde chega a fazer até 30 graus por aqui.
Na sexta, a máxima se mantém, mas olha, no final de semana, a chuva volta e a temperatura cai. No sábado, a máxima prevista é de 26 graus aqui na capital. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto que altera a legislação para permitir que o trabalhador possa sacar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, quando pede demissão. Hoje, o trabalhador não pode movimentar a conta dele no FGTS, mesmo quando há um acordo ilegal entre empregado e empregador. Se não houver recurso para análise do plenário do Senado, a proposta seguirá diretamente para a análise da Câmara dos Deputados. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, depois sancionado pelo presidente da República. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que de 2016 para 2017, a desigualdade aumentou no Brasil em 4 das 5 grandes regiões do país. O rendimento mensal dos brasileiros teve queda de R$ 12. A renda mensal do brasileiro passou de R$ 2.124 em 2016 para R$ 2.112 no ano passado. O aumento do desemprego foi um dos fatores que determinaram essa queda. A renda média dos moradores do Centro-Oeste ultrapassou a do Sudeste. Na região mais industrializada do país, o rendimento caiu 3,4% no ano passado. A indústria foi o setor que mais sofreu com a crise econômica. A pesquisa mostra também que o 1% mais rico da população brasileira recebia, em média, R$ 27.213 por mês. Valor mais de 36 vezes maior que o rendimento médio dos 50% mais pobres, que recebiam, em média, R$ 750 por mês. Segundo a pesquisa, em 2016, 14,3% dos domicílios brasileiros recebiam dinheiro do programa Bolsa Família. Em 2017, foram 13,7%. As regiões Norte, 25,8%, e Nordeste, 28,4%, apresentaram os maiores percentuais. De acordo com o estudo, 43% da renda de todos os brasileiros ficaram concentrados nas mãos de apenas 10%, os mais ricos. Os 10% mais pobres ficaram com apenas 0,7% da renda. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Vamos repetir o que a gente viu aí. O rendimento médio dos brasileiros que estão no 1% mais rico da população era de R$ 28 mil em 2017, por aí. Na metade mais pobre, o rendimento médio era de R$ 754. Rendimento total, não só do trabalho, mas também Previdência ou Bolsa Família. Como já disse hoje o IBGE, a renda média do 1% mais rico equivale a 36 vezes a média dos 50% mais pobres. Mas a desigualdade piorou nos anos da recessão? Ainda não temos como saber. O IBGE mudou o método de fazer a pesquisa em 2015. Deve refazer as contas ainda neste ano. Antes de continuar, vamos lembrar que desigualdade é algo bem diferente de nível de renda e pobreza. O nível de renda do país caiu na recessão, mas se a renda de todo mundo cai na mesma proporção, a desigualdade fica na mesma. Entre 2013 e 2015, ainda nos anos do governo do PT, a desigualdade tinha parado de diminuir. Mas a renda média e da larga maioria das pessoas ainda crescia. E a desigualdade já foi bem pior, isso é claro. No começo do século, a renda média do 1% mais rico era mais de 55 vezes a da metade mais pobre da população. Nos anos do governo do PT, caiu até para 32 vezes, mais ou menos como agora em 2015. Mas não dá para comparar direito esse número com o da pesquisa atual, vamos repetir. O método mudou. Esta crise foi horrenda, claro, e mal acabou. Mas é preciso lembrar que, além de o Brasil ser mais desigual nos anos 90, por exemplo, era muito mais pobre. A renda da metade mais pobre dos brasileiros era 1/3 da renda de agora. Isso tudo é passado. Quando a gente vai melhorar? Mal saímos ainda da recessão, que foi braba de 2014 a 2016. Mesmo se voltarmos a crescer regularmente, a princípio vai ser difícil ver a distância entre ricos e pobres diminuir rapidamente. O desemprego é grande. Os empregos que aparecem, para os pobres na maioria, são bicos por conta própria, trabalho autônomo. Nos anos Lula, principalmente, a pobreza e a desigualdade diminuíram porque havia mais emprego para pobres e empregos melhores, com carteira assinada. Isso vai demorar para voltar. Boa noite. A pedido de autoridades brasileiras, pelo menos US$ 1 bilhão, quase 3,5 bilhões de reais, estão bloqueados em bancos estrangeiros.
Segundo o Ministério da Justiça, a maior parte é fruto de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro relacionada à Operação Lava Jato. Suíça e Estados Unidos são os países onde há mais recursos bloqueados. Mais investigadores já perceberam que parte do dinheiro oriundo de corrupção foi enviado para países do continente asiático. A tensão no Oriente Médio aumenta com a troca de acusações entre Estados Unidos e Rússia sobre a guerra civil na Síria. O governo de Bashar al-Assad começou a esvaziar bases aéreas e várias instalações militares se preparam para um eventual ataque com mísseis dos Estados Unidos. Um destroyer americano carregado com mísseis Tomahawk deixou a ilha de Chipre ontem em direção ao litoral sírio e um porta-aviões nuclear que estava no mar da China também se dirige para a região. O presidente Trump escreveu no Twitter que mísseis novos e inteligentes estão chegando à Síria. O presidente russo, Vladimir Putin, respondeu que não faz diplomacia pelo Twitter e pediu mais bom senso nas relações internacionais. O ministro das Relações Exteriores da Síria acusou os americanos e as forças rebeldes do país de usarem invenções e mentiras, como o ataque químico contra a Duma, como desculpa para atacar seu território. Putin ligou hoje para o primeiro-ministro direitista de Israel, Benjamin Netanyahu, e o advertiu para não bombardear bases iranianas na Síria, o que poria em risco a segurança de Israel. Netanyahu respondeu que Israel não vai permitir qualquer presença militar iraniana na Síria. No começo da semana, 2 bombardeiros israelenses dispararam 8 mísseis contra uma base na Síria, onde havia militares iranianos. 5 mísseis foram interceptados pela defesa aérea, mas 3 caíram na base e mataram 14 pessoas. 7 seriam iranianos. Na Argélia, a queda de um avião militar deixou pelo menos 250 mortos. O avião russo Ilyushin IL-76 caiu numa fazenda logo depois de decolar da base aérea militar de Bufarik, no norte da Argélia. Segundo o Ministério da Defesa argelino, o avião levava militares e seus parentes, além de 10 tripulantes. Não houve sobreviventes. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, sobre os mais recentes julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a pressão política e da opinião pública sobre os julgamentos do STF. Entrevisto Rubens Gleiser, que é coordenador do Supremo em Foco e professor de Direito Constitucional da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. E, exatamente, o Supremo estando em foco, né, num dia importante, muito oportuna a sua presença no Jornal da Gazeta. E eu começo exatamente assim, querendo saber da importância desse julgamento de pedido de habeas corpus, que está assim, tomando horas e horas e horas da Corte Maior do país. É realmente importante o que está acontecendo hoje? É realmente importante, mas a importância fica um pouco abaixo da superfície. A questão jurídica, se for vista nos detalhes, parece que não tem um impacto tão direto para o que nós vemos ou para a prisão do ex-presidente Lula ou para a prisão de segunda instância. Mas, por exemplo, uma das questões é o seguinte: o ministro Edson Fachin, que é o relator de todos os processos da Operação Lava Jato, julga numa turma em que ele estava sendo vencido pelos outros ministros. Previsivelmente, né? Previsivelmente, e com as suas decisões, coisa que o ministro Teori Zavascki que não era anteriormente. E o ministro Edson Fachin começa a ser vencido e ele começa a remeter alguns casos para o plenário, onde a maioria vota de acordo com ele. Então, se discutiu hoje, por exemplo, se ele tem essa liberdade de fazer isso mesmo, ou se ele só poderia fazer isso em algumas ocasiões. Então, por mais que isso parecia uma coisa lateral ao caso do julgamento do ex-ministro Palocci, isso era vital para saber a capacidade do ministro Edson Fachin em conduzir o sucesso das suas votações relativas à Operação Lava Jato. Então, tem muita estratégia acontecendo nessa e em outras ações que são determinantes para como o Supremo Tribunal interfere, os poderes individuais dos ministros. Nós estamos vivendo uma época que está marcada por muita estratégia dentro do STF. E essa marcação, ela é sinal que o Supremo tem um clima de animosidade e está dividido?
Eu acho que não é exatamente animosidade, eu acho que é um estado político em que o direito, a interpretação do direito, das regras, regimento interno e da própria Constituição ficou em segundo e terceiro lugar a perseguição de agendas que os ministros consideram valorosas, e não necessariamente partidárias. Podem até ser partidárias em alguns casos, mas em outros casos, digamos que a Constituição fica abaixo em um combate à corrupção ou em nome da melhora da economia. O Supremo hoje está concretizando algo que é muito tradicional nosso, que é não levar a sério o direito das pessoas. Porque reconhecer direitos é um pouco contraproducente. Então, você tem uma agenda e você molda o direito a essa sua agenda. Então, a política tomou conta do Supremo. Não é que ele está só decidindo sobre a política. Eles agem politicamente e isso é terrível para um tribunal, porque o trabalho dele era outro, era proteger as regras e as instituições. Mas as regras e as instituições, elas são estáticas. Nós vemos que existe a possibilidade de mudar a Constituição, não apenas pelo Congresso, mas também no próprio Supremo. Haja vista aí, para todo mundo, uma coisa tão atual que é essa jurisprudência firmada em 2016, que está tão em questão agora, né? Mas isso que poderia significar sensibilidade dos ministros do Supremo a aquilo que a sociedade debate, sente e se ressente, é um mal ou é importante que aqueles que decidem em conformidade com a lei, mas também com um discernimento que vai além, que vai ao mundo onde as pessoas vivem, isso é um mal? Depende de como é feito. Se o ministro começa a decidir que determinado rito ou procedimento não deve ser seguido porque ele não acha adequado, isso é péssimo. É diferente de um ministro que abandona um procedimento ou diz que ele deve ser declarado inconstitucional porque não se adequa com determinados valores constitucionais, se está fugindo dos precedentes e por aí vai. Tem um modo de interpretar o direito que pode levar a mudanças. A outra coisa é eu agir livremente, porque eu tenho poder. E esse livre exercício do poder, porque eu não gosto disso ou eu acho melhor aquilo, não é o papel dos juízes. E eu vou dizer uma coisa, tem alguns direitos que vão contra a vontade da maioria. Um Estado democrático de direito passa por reconhecer que algumas vontades da maioria não vão ser atendidas, porque isso protege minorias, isso protege pessoas que são maioria hoje podem ser minorias amanhã. Isso é crucial para manter algum grau de civilidade, senão é barbárie. Bom, outra questão, professor, e que parece ser de grande importância, eu quero ouvi-lo sobre isso, é esse pedido de liminar do tal partido PEN. Que, de repente, o partido disse, não quero mais. Então, o ministro Marco Aurélio disse que ia pedir uma questão de ordem, aí ele mudou a questão, todo aquele interesse dele em entrar com a questão de ordem, ele apresentou um requerimento e aí há um adiamento, segundo o que fomos informados, a pedido do próprio partido. A pergunta é, o partido que parece estar querendo retirar essa liminar, esse pedido de liminar, pode fazer isso? Hoje em dia é perigo ser professor de direito constitucional, porque você fala assim, olha, tal coisa não pode, daí de repente amanhã você descobre que pode, ninguém imaginava. Assim, até hoje, se eles desistem é irrelevante, porque essa não é uma ação do interesse do PEN, é do interesse do país. Nesse tipo de ação, a DIN, tem alguns tipos de processo que não importa, se não pode desistir da ação. Se você entra para uma batida de carro, você desistiu da ação, acabou. Nesse caso não, é uma causa de interesse maior. Então isso é um pouco irrelevante. Então a vontade de julgar disso está muito mais ligada à vontade dos ministros de colocar isso em pauta do que se o PEN quiser. Do que pode ou não pode. Exato. E a questão toda é que foi um pedido bem engenhoso para que, se o ministro Marco Aurélio quisesse, ele poderia sozinho derrubar a prisão em segunda instância no país todo, sem precisar julgar com ninguém, e aí colocar essas ações em que a ministra Rosa disse que julgaria diferente do que o HC de Lula, em pauta. Mas e como é que o senhor entendeu isso, que parece um recuo de Marco Aurélio? Ele passou a entender que o julgamento dessas ações declaratórias de constitucionalidade não são assim urgentes, que podem esperar, porque ele estava com uma premência, com uma urgência no dia do julgamento do pedido de habeas corpus do Lula, que parece que sumiu, desapareceu. De repente, aquela empolgação toda e aquela energia e vigor
com que ele defendia esse ponto de vista. Ele passa a ideia que não é tão importante assim, pode esperar? Então, é por isso que o Supremo Tribunal Federal às vezes virou mais um caso de ser analisado por psicólogo e sociólogo do que jurista, porque isso não tem mais a ver com direito, tem a ver com uma estratégia, se isso vai beneficiar a relação com os outros ministros. Então, o direito ficou de lado nessas decisões, não tem mais a ver com uma urgência real, não. É se é conveniente, se vai estressar a relação, os parceiros, se ele acha que a ministra Rosa Weber não vai mais votar do jeito que ela disse. Então, o que está governando hoje o Supremo é muito mais esse raciocínio estratégico do que de realmente uma boa-fé dizer, bom, vamos lá, qual é o direito, eu posso perder, eu posso ganhar, mas isso precisa ser resolvido, eu preciso de uma regra clara para a nação. O trabalho do Supremo é dar regras, é estabilizar expectativas, ele não está fazendo isso. Aí o senhor me remete a essa reflexão sobre a segurança jurídica, que parece estar sendo um argumento repetido em relação à mudança agora daquela jurisprudência que estabeleceu que prisão pode sim acontecer depois de condenação em tribunal de segunda instância. Existe de fato, a questão dos julgamentos estarem muito próximos, apenas 2 anos depois de ter sido firmada a jurisprudência, mudar agora implica em insegurança jurídica? Implica sim. Eu acho que é importante reconhecer que esse é um caso difícil porque, de um lado, ele coloca uma exigência de segurança jurídica e de estabilidade, mas que para a área do direito, isso deve ser preservado, a não ser que esteja sendo cometido em nome de uma grave injustiça. Então, o juiz que entende que está sendo cometida uma grave injustiça deve sempre sacrificar a segurança jurídica em nome daquilo que ele considera importante e justo, se nós estamos falando de uma injustiça grave. Por isso que o voto da ministra Rosa Weber é tão ambíguo. Uma coisa é ela dizer, olha, eu não acho que é a melhor solução, mas eu tolero ela. Outra coisa é ele dizer, eu acho profundamente grave e inconstitucional, mas eu vou tolerar. E é por isso que ela sofreu muitas críticas da comunidade jurídica por entender que tem uma contradição aí. Qual é o valor que ela quer preservar? E aí ela agiu meio mal. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Espero que o senhor volte, que as dúvidas parece que se multiplicam. Obrigada, uma boa noite. Gamberini. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, depôs pelo 2º dia seguido no Congresso dos Estados Unidos. Zuckerberg rejeitou as acusações de congressistas de que os usuários não têm controle de seus dados no Facebook, dizendo que tudo que uma pessoa publica na rede é voluntário. Ele afirmou que seus dados pessoais foram incluídos na lista de 87 milhões de usuários que tiveram dados pessoais roubados pela consultoria política Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg disse estar preocupado com as eleições este ano em vários países e afirmou que o Facebook está tomando medidas para evitar que a rede seja usada para influenciar eleitores no Brasil, Índia, México e Paquistão. A Justiça da Espanha condenou hoje um brasileiro a 8 anos de prisão por envolvimento com terroristas do Estado Islâmico. Kaique Guimarães e mais 10 pessoas foram presas em 2014 na fronteira da Bulgária com a Turquia, indo para a Síria. Segundo a justiça espanhola, eles iriam ter treinamento do Estado Islâmico para ataques terroristas na Espanha. O Itamaraty diz que acompanha o caso desde 2014 e mantém contato com parentes do brasileiro. A família de Kaique anunciou que vai recorrer da sentença. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Nesta quinta, 14h, no Mulheres, aprenda a preparar um picadinho de soja e couve rasgada com o Dr. Cozinha, que pode ajudar a aliviar os sintomas da menopausa.